piece of me with you. Every time you go away, you take a piece of me with you. Então, boa noite a todos. Hoje é o dia da verdade. Essa coisa está ficando séria. Bom, obrigado pela presença de todos. Já esperamos algum tempo e depois os outros vão entrando e vão se encaixando na conversa. Gente, há uma preocupação muito grande, não é, de quem leva a sério o coaching e o mentoring, com tudo que vem acontecendo, não é só no Brasil, não, tá? Por exemplo, aqui em Portugal eu vejo isso também acontecer. Muito mais com coaching, e futuramente vai acontecer com mentoring também, em Portugal, que ainda não se disseminou tanto. Que é exatamente uma degradação do conceito, entra gente de todo lado, pessoas que não têm preparação alguma, pessoas que não têm maturidade, que não têm conhecimento, minimamente, conhecimento técnico dessas áreas, pessoas que são até, digamos assim, podem ser até bons consultores em algumas áreas, mas acham que pelo fato de serem consultores conseguem imediatamente se tornar mentores ou se auto-intitulam coaches também e se jogam no mercado como coaches, ou seja, há uma confusão dos diabos. E, com isso, as redes sociais vão se enchendo, não é, de oportunistas. Pessoas que pegam essa onda e vão... Claro que há gente boa também, estou dizendo que, né, há vários que levam a sério e que, não é, tratam o assunto com ética e com competência. Mas há uma quantidade assustadora de pessoas que não têm bagagem, que não têm técnica. Algumas talvez façam intencionalmente e outras nem têm consciência daquilo que nem sabem, né? E inocentemente vão aparecendo nas redes sociais e vão oferecendo seus trabalhos de coaching e de mentoring. No mentoring, o caso se tornou mais grave porque mentoring, como é muito menos técnico do que o coaching, é como se a pessoa bastasse para ela saber alguma coisinha, ela já pode se chamar mentora, porque conhece alguma coisa da área dela. Mas ser mentor não significa simplesmente saber alguma coisa. Isso não capacita necessariamente, assim, exclusivamente saber alguma coisa, não capacita ninguém para ser mentor. É uma condição, mas não, só isso não capacita ninguém. Da mesma forma, ser coach, que é uma coisa que eu acho mais complexa do que ser mentor, e aí é muito mais, né, mais duro a gente ver pessoas se intitulando como coaches e sem sequer ter feito alguma formação em coaching. Muito bem, então eu convidei a Geórgia Vilas Boas. Geórgia tem assim, a minha trajetória na vida teve um momento em que encontrei Geórgia há 12 anos atrás, quando eu fiz uma formação em coaching com o Randy DiStefano, e Geórgia era monitora da turma. Ela já tinha feito há uns 3 anos o curso e tinha sido destacada, né, e até hoje ela trabalha com o Randy. E ela foi minha monitora, né? E, surpresa minha, né, e com grande prazer, de repente, Geórgia se inscreve na formação em mentoring. Nossa, né? E teve uma participação muito boa na formação e veio confirmar, veio ratificar, né, conhecimentos, tirar as dúvidas e ter certeza do que realmente mentoring significava. Então, conversando com Geórgia um dia desses, eu olho, todos nós dois estamos preocupados com essa história da verdade sobre mentoring e coaching. Então, vamos fazer uma live dentro do programa Roda de Mentoring,
para conversar com as pessoas sobre isso. Qual é a nossa opinião, não é, sobre a verdade em relação a coaching e mentoring. Ok? Muito bom. Então, vamos direto ao assunto. Acho que a gente pode falar um pouquinho, o Jorge fala um pouco da parte de coaching, eu falo um pouco da parte de mentoring, depois um se mete na conversa do outro e vocês começam a perguntar também o que quiserem, tá bom? E a gente deixa isso, como sempre, tudo muito mais à vontade. Bem-vinda, Tânia. Bem-vinda, Cristina. Os outros eu já cumprimentei. Ah, Estela. Tudo bom, Estela? Estela não falta. Muito bom. Então, o que é a verdade? Ou melhor dizendo, o que é coaching e o que não é coaching, mas para o mercado parece que é. Hein, Jorge? Muito bom. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme estar aqui falando desse tema com o Paulo, que foi meu mentor, né? Que eu fiz a formação com ele. Então, é um prazer agora a gente discutir aqui, trazer, e que seja uma troca de ideias, né? Sobre o que vai acontecendo, e vocês vão trazendo elementos para evoluirmos. Para falar o que é coaching, a gente gosta de primeiro falar o que não é, porque isso vai facilitando o olhar depois para o que é o coaching. Primeiro, o coaching não é consultoria, que é um grande ponto, né? A consultoria, ela tende a entregar algo já pronto. Então, quando o cliente... Eu vou trazer um exemplo para ficar mais fácil. Um cliente tem uma questão de carreira. Ele está trazendo esse elemento que ele está em dúvida do que ele quer fazer na carreira, ele ainda não está muito claro para ele que passo dar a partir do momento que ele está, do cenário atual. Então, ele vira e fala, olha, eu quero respostas prontas, eu quero que você me entregue um plano de como eu posso fazer para chegar em algum lugar X que eu gostaria na minha carreira, mas eu quero que você me fale as coisas, eu quero que você me dê um plano de ação pronto. Isso é muito mais o olhar de um consultor, que o consultor, ele é o papel dele entregar algo pronto, é o papel dele recomendar, é o papel dele sugerir, é o papel dele te entregar um plano de ação. Ah, faça o curso X, faça o curso Y, vá para esse caminho, vá por outro. Então, o consultor tem esse olhar. Não é. Outra coisa que deu um problema enorme, principalmente para quem assistiu uma das novelas da Rede Globo, uns anos atrás, eu esqueci até o nome da novela, mas se colocou uma personagem, que era a coach, e estava tratando uma situação de trauma do passado de uma das personagens, que esse é o campo do psicólogo. Não faz sentido, se você é psicólogo e também atua como coach, os papéis precisam ser separados, porque nós não entramos nesse universo. Ah, mas vocês trabalham com crença. Não, nós trabalhamos com uma forma mais efetiva de pensar, não da forma que um psicólogo tem a sua competência, a sua formação, para ir profundamente em alguns elementos. Que o coach ele tem que entender exatamente até onde ele vai, e isso é muito importante quando ele faz uma formação séria, porque esses limites são claramente colocados. Isso faz parte de um código de ética que nós temos. E muitas vezes o mercado nem sabe disso. Então, o coach não é consultoria, o coach não é terapia, e o coach não é mentoria. E a parte de mentoria, claro que eu vou deixar para o Paulo, depois a gente vai explicar as diferenças, mas também não é, porque o papel de cada um é muito diferente dependendo do processo e dependendo da maturidade do profissional que está tocando esse processo. Mas o olhar do coach é uma parceria. O coach é um processo que é uma parceria, ele tem começo, meio e fim, ele trabalha em torno de 10 a 12 horas, mas o processo ele vai durar conforme o objetivo do cliente. Porque eu já tive clientes que tinham uma dúvida específica, ou seja, eu estou em dúvida se eu aceito ou não aceito aquela promoção, o processo não precisou de 10 horas nem 12 horas para chegar nessa resposta. Com 7 horas, nós encerramos o processo. E eu já tive casos de situação de carreira, onde a pessoa não sabia exatamente para qual caminho ir e precisou de 12 horas. Assim como eu já tive jovens buscando opções de cursos, onde o processo é extremamente mais complexo e já chegou a 20 horas de trabalho. O processo ele vai durar o tempo que o cliente entende que é fundamental para ele atingir um objetivo, e sempre nós temos um parâmetro de 10 a 12 horas de trabalho.
É uma parceria num processo criativo, ele é estimulante, o coach ele faz muitas perguntas para esse cliente, então ele precisa entender que ele não vai ter respostas prontas, ele não vai ter o coach compartilhando experiência, ele não vai ter o coach dizendo para ele o que ele tem que fazer, mas ele vai ter o coach como um parceiro, uma construção para chegar no objetivo X que foi definido. Às vezes, pode ser o coach na área de desenvolvimento de competências. A empresa contrata porque aquele profissional acabou de ser promovido e ele precisa sentar naquela cadeira de uma forma mais rápida e, para isso, ele vai ter que desenvolver algumas competências comportamentais. Então, dentro desse universo, a gente trabalha desenvolvendo essas competências comportamentais e com esse foco. Então, em primeiro, assim, de uma forma, trazendo alguns exemplos, o coach é um processo que funciona dessa forma e que não pode ser comparado com esses outros processos que o mercado traz. E nem com soluções rápidas. Coach é uma solução rápida. Você faz uma conversa de 4 horas e já sai com toda a sua decisão. Isso realmente pode ser qualquer coisa, mas não é coaching. Muito bem. Bom, algumas coisas que eu ia falar, a Georgia já adiantou, mas eu vou tentar reformular no contexto. Agora, o que é que não é mentoring? Mentoring também não é consultoria, porque, embora o mentor tenha o conhecimento, tenha a bagagem, né, de que o mentorado precisa para se desenvolver, pela experiência de vida, experiência profissional, depende da área, né, em que o mentoring está acontecendo. Da área que eu digo, da área temática, da área de atividade humana. Então, apesar de o mentor ter o conhecimento, a prioridade é o mentor estimular, assim como se faz no coaching, estimular o mentorado a gerar as suas próprias soluções. Porque uma coisa que não deve acontecer no processo de mentoring, também no coaching, é dependência. Então, o mentorado pode olhar para o mentor e dizer, você é o mentor, você é o cara que sabe das coisas, você é o meu mentor, por exemplo, mentor em gerenciamento de projetos. Você é o meu grande mentor em gerenciamento de projetos, eu vou aprender tudo com você, que você vai me passar tudo. Então, o mentor não é, prioritariamente, ele não é professor, não é instrutor, não é consultor. Ou seja, a prioridade de um mentor não é entregar algo pronto para o mentorado. Qual vai ser a diferença? Isso está muito parecido com a conversa da Georgia. Mas qual vai ser a diferença? É porque a bagagem que o mentor traz e quer compartilhar com o seu mentorado, essa bagagem é formada pelo acúmulo de conhecimento e de experiências daquilo que ele viveu. Na questão do coaching, quando é um coach bem preparado, essa pessoa fez uma formação e aprendeu um maravilhoso conjunto de técnicas para abordar as questões trazidas pelo seu coach, pelo seu cliente, e utilizar a técnica de acordo com a demanda do próprio cliente. Ou seja, há um lado mais técnico no coaching, e a bagagem do coach, do profissional, ela é muito constituída, formada sobre essas técnicas, enquanto que no mentor, tanto que existe mentor informal até, não é? Ou seja, um mentor que nem sabe às vezes que é mentor e termina transmitindo e compartilhando o que sabe com o outro. No mentor, a bagagem fundamental é aquilo que ele acumulou, né, de conhecimento e de experiência na vida. Agora, eventualmente, um mentor poderá, diante de uma determinada situação em que ele não consegue, através de perguntas, de abordagens mil que ele faça, ele não consegue fazer, não consegue gerar no mentorado uma solução para ele, e o mentor sabe, num caso extremo, o mentor diz. Ele não vai deixar o seu mentorado sem uma solução, sem uma resposta. Embora a prioridade do mentor seja gerar. Ou seja, a prioridade do mentor, ela é como se fosse a ação do coach. Ou seja, fazer gerar
no mentorado a solução que o mentorado precisa. Através de quê? Através de perguntas, das perguntas eficazes ou perguntas poderosas, como o coaching chama. Ou seja, a gente precisa, através da nossa experiência, criar as perguntas que mexam com a cabeça do mentorado, a ponto de ele conseguir formular as respostas que são soluções aos seus problemas. Agora, vai chegar um ponto, se muitas vezes acontece, né, que o mentorado não consegue e tal. Se você tem tempo, dá um tempo para ele pensar e tudo. Mas há horas em que ele está em risco, por exemplo. Há momentos em que ele precisa daquilo num curto prazo e ele próprio não consegue. Aí o mentor vai e diz. Só que, ao mesmo tempo que o mentor diz, olha, é assim que se resolve isso. O mentor também deve dizer, mas não é dessa forma que nós vamos agir sempre. Porque a prioridade aqui é você gerar suas soluções. Então, eventualmente, o mentor poderá entregar, não é? Ou seja, eventualmente o mentor poderá agir como consultor, entregar pronto, mas não é a prioridade. Se um cliente de um mentor, ou seja, se um mentorado, ele fica repetidamente colocando o mentor numa situação em que o mentorado só se resolve se o mentor disser o que ele precisa fazer, esse processo tem que se encerrar enquanto processo de mentoring. Porque o mentorado está, digamos assim, viciado a receber respostas prontas. Então, isso não é papel de mentor, isso não é uma função de mentor. Tá bom? Então, não é consultoria. Também não é psicoterapia, né? Porque o mentoring, assim como o coach, eles têm como objetivo alavancar a pessoa. Mas a pessoa, para ser alavancada, ela tem que estar num estado psicoemocional razoável. Se ela não está nesse estado psicoemocional razoável, não é o coach que vai resolver, não é o mentor que vai resolver. Aí está um dos maiores perigos que rondam no mercado. Ou seja, eu vejo isso principalmente pelo lado dos coaches. Alguns coaches que, para não perderem o cliente, diante de uma questão que é puramente psicoemocional, eles tentam manter o cliente, prendendo o cliente, dizendo que vão chegar a uma solução, dizendo isso só faz piorar a situação do cliente. Quando a atitude mais ética, para não dizer honesta, é encaminhar esse indivíduo para um acompanhamento psicoterapêutico. Ele poderá voltar depois do processo de coaching ao processo de mentoring. Tá certo? Então, é o que a gente chama de ponto neutro. Existe um ponto neutro em que o indivíduo... Vamos ver, por exemplo, para cá, esse indivíduo está muito potencializado. Para cá, ele tem uma disfunção psicoemocional. Quando ele tem uma disfunção psicoemocional, eu preciso tratá-lo com psicoterapia, não eu, né, um psicoterapeuta, para trazê-lo para o ponto neutro. E aí o mentor pega o indivíduo, ou o coach pega o indivíduo no ponto neutro e leva para o ponto avançado, que é o ponto de alto desempenho, de alto potencial. Tá? Então, mentoring não é consultoria, mentoring não é psicoterapia. Mentoring não é dar aula. Mentoring não é dar treinamento. E isso está acontecendo demais agora. Mentoring não é ensinar a vender. Sabe o que está acontecendo no mercado? Entrem no Instagram e vocês vão, assim, facilmente encontrar vários posts promovidos, impulsionados, em que eu ensino você a vender sua mentoria. Então, eu sou o seu mentor. Assim. Eu ensino você a vender a sua mentoria. Então, eu estou fazendo o trabalho de mentoria. Olha, é um treinamento, pode ser até um treinamento de alta competência, muito bom, que faz o indivíduo aprender a vender, a usar as técnicas de marketing digital e aprender a vender o que ele faz. Mas não necessariamente o que ele faz precisa ser mentor. Ou seja, são treinamentos que se focam no ato de vender e não se focam no ato de, ou na necessidade de preparar o indivíduo para ser um mentor. Então, confunde-se muito por conta disso. Agora, a internet tem provocado isso, confunde-se demais, através do marketing digital, ser mentor com ser alguém que ensina o outro a vender aquilo que ele conhece. Então, você conhece alguma coisa? Conheço. Você é bom nisso? Sou. Você quer vender isso? Quero.
Você pode ganhar dinheiro vendendo o que você sabe, ajudando pessoas a aprenderem isso que você sabe. Ok, vou lhe ensinar a vender. Pronto. E aí, é assim, eu sou mentor dessa pessoa. A não ser que eu diga o seguinte, eu sou uma pessoa muito boa em vendas, e eu vou ser o seu mentor em vendas. Aí sim, aí eu admito. Ok? Eu vou ser o seu mentor em vendas, mas eu não vou ensinar você a ser mentor dessa maneira. Eu vou ensinar você a vender. Quando eu falo ensinar, entenda, né? Eu vou compartilhar com você conhecimentos que fazem você se tornar um bom vendedor. Então, gente, o mercado tem confundido demais consultoria e treinamento de vendas com a questão do mentoring. Agora, o que é o bom mentoring? O verdadeiro mentoring e aquilo que eu venho chamando de mentoring autêntico. Né? Autêntico, legítimo. Para falar a verdade, a palavra seria mais forte, seria verdadeiro, mentoring verdadeiro. Mas fica forte demais para o mercado e alguém pode ficar muito... ferir a suscetibilidade de alguém, então eu coloco o mentoring autêntico. O mentoring autêntico significa que você, para ter um processo, estabelecer um processo de desenvolvimento com alguém, através do compartilhamento de saber, de experiência, você precisa estabelecer uma relação interpessoal. E sobre essa relação, você vai aplicar um processo que nós chamamos de processo de mentoring. Esse processo é um processo extremamente simples e que, em vários casos, usa até ferramentas de coaching. E o mentoring tem uma coisa muito interessante, que é a liberdade de usar o que quer. Ou seja, tudo que você souber e que possa ser útil para o seu mentorado, você pode utilizar. Ok? Muito bem. Agora, vamos lá. Vamos ver, Georgia, quais são as... O que há de semelhante entre o mentoring e o coaching? Vamos fazer um ping-pong aqui. Eu acho que depende um pouco da maturidade de ambos. Então, por exemplo, se o profissional que conduz o processo é um profissional que já tem muita experiência, ele vai ficar muito parecido os dois processos. Porque o mentor, ele vai acabar não dando a resposta de imediato, ele vai conduzir todo um processo, fazendo perguntas, que é uma das ferramentas do coaching, para que o cliente chegue à sua própria solução e não vai entregar. E esse é o papel, cada vez mais, do coach experiente, porque no coach nós temos níveis de experiência, se nós pensarmos na ICF, que é uma... onde... Eu não gosto de fazer propaganda, não é esse o olhar, mas a gente tem, né? É difícil a gente não falar da ICF, que tem aquele olhar de todos os coaches, da gente falar o que é coach, de mostrar o que é sério, mas, enfim, não queria trazer exatamente isso, mas a partir do momento que o coach ele vai crescendo na sua maturidade de entrega do processo, ele não cai no risco de falar para o cliente ou fazer perguntas que induzem o cliente a ir para um caminho X ou a responder X. Então, quanto mais maduro o coach, quanto mais maduro o mentor, mais os processos ficam semelhantes. Uma grande diferença é que, em nenhum momento, o coach ele tem a necessidade de conhecer a área do cliente, porque eu não preciso conhecer a área do cliente para apoiá-lo no desenvolvimento de uma competência de delegação, por exemplo. Porque nós estamos trabalhando situações comportamentais que vão favorecer o desenvolvimento dessa competência no dia a dia de trabalho dele. Mas eu não preciso conhecer totalmente a área desse gestor para que ele desenvolva essa liderança. Não tem essa exigência. Muitas vezes as pessoas falam assim, o coach é um processo cheio de ferramentas. Isso também, de certa forma, tem um viés aí. Nós temos muitas ferramentas, sim, que nós podemos utilizar conforme a demanda do cliente, conforme o objetivo do cliente. Mas, quanto mais maduro é o coach na sua entrega, muitas vezes ele não usa ferramenta ele usa. Ele não usa ferramenta nenhuma, porque não há necessidade. Então, o coach, quando ele está no começo, ele usa as ferramentas muito como uma forma de ficar seguro na aplicação do seu processo. Mas depois ele percebe que as coisas caminham.
Então, esse é o olhar. São processos que vão ficar muito parecidos, mas tem sutilezas. Ele não precisa ter a experiência do seu cliente, do seu coach. Ele não vai compartilhar suas histórias. Ele não vai ter uma relação com o cliente a ponto de levar para a casa dele durante o processo, a ponto de sair com o cliente durante o processo. Por quê? Muitas vezes na mentoria, o mentor está dentro da empresa. E existem alguns eventos sociais que eles se encontram, ou eles têm uma amizade fora daquele ambiente, mas o coach e o cliente, é muito difícil isso acontecer na nossa relação. Nós podemos, sim, ter uma relação de amizade com aquele cliente, mas provavelmente isso tende a acontecer mais quando o processo já acabou. Então, daí sim, em algum momento, talvez, você vá participar de um evento ali com o seu cliente. Mas durante o processo, isso já é um pouco mais difícil. Não é o nosso foco criar um laço, uma relação tão forte a ponto de eu ser convidada para ir no aniversário do cliente, por exemplo. Não é muito esse o nosso olhar. E a mentoria, isso pode acontecer, não é um problema. Outra coisa que você trouxe é que o mentor pode usar toda uma bagagem. O que ele tiver, ele pode usar a favor do cliente. O coach, não. O coach, outros processos não entram no coach. O coach pode entrar em outros processos como apoio. Então, você pode dar um treinamento numa metodologia de coaching. Você pode usar a metodologia do coaching para dar um treinamento. Isso não significa que você está fazendo coaching. Significa que você está usando a metodologia. É um pouco diferente. Mas eu acho que agora é legal a gente abrir para eles perguntarem, porque assim a gente vai direcionando para onde esse grupo quer. Que isso é o coaching, por exemplo. A gente faz uma co-construção. O que vocês gostariam de ouvir, e a gente vai trazendo tudo o que vocês querem a partir do grupo. Ótimo. Temos coaches aqui presentes. Temos. Mentores também. E temos pessoas que são as duas coisas. Bom, Paulo, eu levantei a mão, Jorge, já levantei a mão. Vou baixar. Você, no começo, Jorge, eu também fiz o ICI com o Randy e a Fátima. Eu me identifiquei muito mais com a mentoria do que com o coach. Agora, uma coisa que você comentou no começo foi a questão de crença, né? Que o psicólogo ele leva ali dentro do jargão dele ali as crenças, aquela coisa toda. Eu, por exemplo, gosto muito da abordagem da programação neurolinguística quando fala de crença. Eu queria ouvir um pouquinho, tanto do Paulo quanto de você, o uso da PNL, como eu costumo falar, né, Paulo? Eu sou um mecânico, né? Eu abro a caixa de ferramenta e puxo um pedacinho de cada cada um. Até mesmo esses dias eu tive uma mentee que eu tive que usar um pouco do que o coaching trata no extreme self-care, né? Que é o cuidado extremo consigo mesmo, né? É uma médica. E eu tive que usar um pouco isso, né? Um pouco do extreme self-care. Eu queria ouvir tanto do Paulo quanto da Georgia o uso da PNL, né? Tanto nos processos de mentoring quanto nos processos de coaching. Jorge. Você fez a formação pelo Range... Bom, primeiro, temos várias escolas que formam coaches. Então, vocês vão ter algumas no mercado que são acreditadas pela ICF, outras que não são. As que são acreditadas pela ICF seguem um código de ética. As que não são, não necessariamente estão pautadas nesse código de ética. E o que eu posso dizer para você, Carlos, que você deve lembrar, porque tanto você quanto o Paulo fizeram a formação pelo ICI, quanto a Marisa, que está aqui, quanto a Nair, que está aqui também.
E nós não usamos PNL na nossa metodologia. Nós usamos o que a gente fala de um coaching mais puro na sua raiz, e nós não trabalhamos com a PNL da forma que a gente conhece de formações e outras formações em coaching que atuam. Então, eu posso dizer assim, não tem certo, não tem errado. Na nossa metodologia, a gente não traz a PNL. Eu tive um choque assim de cara com o Randy, que ele falou assim, aqui ninguém vai abraçar árvore. E eu falei assim, eu adoro abraçar árvore. Foi uma forma que o Randy tem de falar sobre a questão prática da forma que a metodologia é conduzida, né? Ele tem um olhar mais americano, ele traz a coisa muito prática e você percebe pela forma que ele conduz, né? Então, acho que foi uma forma dele explicar alguma diferença. Bom, já no mentoring, como a gente já falou, o mentoring é completamente aberto. Existem linhas de mentoring, assim como existem linhas de coaching. Isso é verdade. Né? Existem linhas de mentoring que são menos, digamos assim, exploradoras do lado interpessoal. Eu sou mais do lado, digamos, humanista do mentoring, tá? Em que eu digo que o processo só ocorre bem, com a maior possibilidade de êxito, quando você tem um mínimo de inter-relação, um mínimo de relacionamento interpessoal. E é sobre isso que vai rolar um processo. Você precisa abrir uma confiança básica. Você precisa ter, pelo menos, aquilo que se explora também no coaching, que é um rapport inicial. Então, você precisa ter uma conexão para gerar confiança e para o seu mentorado poder dizer as coisas para você entender o que é que você vai falar, o que é que você vai pensar, o que é que você vai produzir com ele. Né? Agora, há linhas que são mais frias, né, nesse sentido, né, do versus o humanizado, elas são mais frias. Pode usar PNL? Pode, se você achar que isso é útil. O que não dá é você, tendo aprendido técnicas, seja de onde for, tá? Seja de hipnose, de qualquer outra área, é você querer, porque sabe uma técnica, querer colocar aquilo ali naquela pessoa, porque acha, não dá para fazer uma salada. O importante é que, se chega no momento em que você acha que uma ferramenta que você aprendeu no coaching, ela vai funcionar, né? Por exemplo, para o trato de crenças e ações, claro, se isso vai funcionar, por que não vou usar? Mas o mentor tem essa liberdade, certo? Não existe, digamos assim, uma limitação, na verdade, de recursos, não no sentido de faltar, não. Não há um limite, você pode usar tudo que for útil, só não exagere. Só não exagere. Eu já vi casos de mentores que sabiam tantas coisas que queriam colocar para os seus mentorados, né, tudo aquilo que sabiam. O que acontece? Sai fumaça da cabeça do mentorado e a solução não sai. Né? Porque ele quer mostrar que é bom, que sabe muita coisa, que assim por diante. Tá? E, aliás, isso é o inverso da linha que eu sigo. Eu sigo a linha que o mentor tem que ser uma pessoa que tem como humildade uma das suas características. Humildade não é sentir-se humilhado, sentir-se diminuído, nada disso. Humildade é ser suficientemente capaz de reconhecer aquilo que não sabe. Como eu digo, eu chamo de humildade nobre, né? Ser nobre o suficiente para entender das suas deficiências, entender das suas fraquezas, e não ter medo de falar disso, mesmo para o seu mentorado. Acho que isso, inclusive, aproxima, um dos fatores que melhoram a qualidade da relação mentor-mentorado. Tá? Pode usar o que você quiser no mentoring. Essa é uma liberdade muito interessante. Muito interessante. Quem mais? Bem-vindo, Reinaldo. Matheus. Bem-vindo. E aí? Eu não sei se tem alguém inscrito para... Não tem. É tudo à vontade aqui. É tudo à vontade.
Eu não levantei a mão, eu vou levantar agora. Boa noite, Georgia, eu não a conhecia. Eu também fiz a formação com o Randy, eu acho que eu fui uma das primeiras turmas, assim, teve uma turma aqui em Recife e uma turma em São Paulo. Eu fiz 2 formações com o Randy. E, assim, eu me lembro que, à época, ele tinha uma preocupação muito grande com a proliferação que estava acontecendo dos cursos, das formações em coaching, não é? E Paulo trouxe agora à noite essa preocupação, ou assim, esse cuidado que a gente trabalha com isso, percebe no mercado, e eu acho que é uma banalização, né? Tanto do termo coaching quanto do termo mentoring e a forma como tem sido utilizado. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês, assim, o que é que vocês entendem se esse processo de, vou chamar de banalização, né? Porque eu acho que é um uso indiscriminado, sem critério. Se vocês atribuem isso, ou como vocês percebem isso, se foi algo provocado, né? Como o Paulo até comentou, a internet tem contribuído para isso, ou se a própria formação que se deu das pessoas que trabalham com coaching, com mentoring, porque a gente tem toda uma sorte de oferta no mercado, e se são esses profissionais que estão atuando, que não desconhecem o código de ética, né, a conduta ética, como é que vocês percebem isso? Porque, para mim, também é uma preocupação, e eu acho que é importante a gente que trabalha com isso refletir que tipo de contribuição a gente pode dar no sentido de resgatar mesmo, né, o que é essencial nessas 2 atuações que têm o seu papel e que em toda, pelo menos eu fiz formação com Randy, formação também com a Lambert, né, que é Joseph O'Connor, e eles tiveram o cuidado de destacar o que é psicologia, o que é consultoria, o que é mentoria, o que é coaching, e ainda assim isso aconteceu. Georgia, sempre primeiro você. Tá bom. O que acontece, Juliana? Eu acho que tudo isso que aconteceu é uma grande oportunidade para os profissionais sérios terem ações que demonstrem essa seriedade e que apoiem a educação do mercado referente a essas diferenças. Porque tem essa questão de profissionais bons e profissionais não tão bons em várias áreas. O que acontece é que a maioria das pessoas não sabem como contratar, por exemplo, o coach. Não sabe. A empresa, quando ela estava algum tempo atrás, hoje as coisas já estão mudando bem, mas elas chamavam profissionais para entrevistar, elas não tinham exatamente o que perguntar na reunião com o coach, porque elas não sabiam exatamente sobre isso. E aí, quem tinha um marketing mais forte, quem tinha milhões de seguidores no Instagram, e aí uma série de coisas, muitas vezes acabava levando aquele processo por se vender muito bem. E na hora que entregava o processo, o resultado não acontecia. Porque muitas vezes, depois, quando a gente pegava o caso de outro profissional, ia perguntando o que foi acontecendo, que não funcionou da forma que você gostaria, na verdade, não era coaching que era feito nas reuniões. Então, primeiro, se eu sou um profissional formado, se eu sou um profissional formado, já é excelente. Eu preciso divulgar isso para o mercado. Eu preciso, de alguma forma, mostrar para o mercado que eu tenho uma formação em coach. De que forma que eu faço isso? Eu faço um perfil sério no meu LinkedIn. Eu coloco a prova que eu sou formado, porque uma coisa é você fazer o curso, outra coisa é você ser formado. Então, tem inúmeras pessoas que fazem o curso com o Randy, por exemplo, que é o que está sendo citado aqui. Se fosse citado outras pessoas, provavelmente teria alguém falando sobre isso também, que não tira o certificado. Simplesmente assistiram o treinamento, mas não conseguiram se certificar. Porque tem provas, porque tem o trabalho final, porque tem todas as entregas para fazer durante os dias de formação. Então, não é uma coisa tão simples assim.
primeiro, mostra-se esse mercado. Se você é um membro da Federação de Coaching Internacional, da SF, você precisa colocar isso para o mercado, porque as empresas entendem que a pessoa está indo sério na sua programação da sua carreira como coach. Se você é acreditado pessoalmente, se você tem uma credencial que prova a sua maturidade de entrega, que isso existe dentro da SF, você precisa mostrar para o mercado. E você tem que usar as ferramentas que você tem, seja o Instagram, seja o LinkedIn, seja o seu canal no YouTube, depende do que para você é mais confortável, seja escrever artigo, é você colocar para o mercado como tudo isso funciona. Vocês têm, existe o site, existe o código de ética, que pode ser lido, que pode ser visto, mas é importante que se tenha essa formação. Agora, se você entrar no Instagram, você vai ver lá, ensino, como é que é? Eu vi esses dias, sou mentora de coaches e você vai ganhar 30 mil por mês. Então, e vai ter uma agenda tão cheia que você vai estar, tipo, negando o cliente. Então, uma pessoa que acredita nisso, provavelmente ela vai contratar um processo e muitas vezes sem nem ter feito formação. Isso é muito complicado. Isso está acontecendo muito, Paulo. Não sei se você tem acompanhado os mentores que estão dizendo que vão fazer os coaches encherem a agenda e ganhar 6 dígitos. E, gente, essa não é a realidade do coaching. Não é. Para você chegar nesse patamar, existe muito investimento, existe muito aprimoramento, existe muitos anos para você chegar. Então, não dá para acreditar que vai virar coach amanhã e vai estar com a agenda lotadíssima e ganhando 6 dígitos. Essa ilusão foi muito vendida, o que atrapalhou bastante na banalização. Daí você vê escolas com um auditório imenso. Eu não sei como que eles conseguem formar 1000 pessoas. Inclusive, eles falam isso, né? Formamos tantas 1000 pessoas. Eu não sei como se faz uma formação desse jeito. Porque, por exemplo, na formação que vocês falaram, a gente tinha 50 alunos numa sala, mas nós tínhamos quase 8 coaches à disposição para poder dar suporte ao Randy e à Fátima. Não eram eles sozinhos. E isso tudo tem que ser muito estruturado. Isso complicou bastante, mas é uma grande oportunidade para nós. É uma grande. Tanto para nós mentores, que é o que já começa a acontecer para mentoria agora, quando você entra no Instagram e tudo virou mentoria, e para nós coaches, nós temos grandes oportunidades. Cada um vê qual é a sua força e utiliza isso informando o mercado, fazendo palestras, fazendo live, respondendo caixinha de pergunta, indo nas escolas e fazendo palestras para quem tem esse caminho, trabalha com jovens. Paulo? Bom, eu vejo pontos muito claros. Primeiro, é a ausência de regulamentação. Não tem como, né, você... Naquilo que é regulamentado, a gente vê tanta irregularidade, imagina no que não é regulamentado. Né? Bom, isso é uma coisa. A outra é a força do marketing. E a força do marketing, por exemplo, no coaching, eu conto uma brincadeira do coaching, que assim, o coaching chegou a um ponto de ser tão mágico que de calo à depressão, coaching é a solução. Parece que se vende isso, dessa maneira. Entendeu? Então, chegou a esse ponto. Trabalhei com coaching há muito tempo. Assim, era incrível. E ainda existe isso. Então, o marketing oferecendo coaching como uma solução mágica em 2 sentidos prejudicou muito, maculou a imagem do coaching. O que são os 2 sentidos? Primeiro, que ele vai ter a solução para qualquer problema que as pessoas têm. Segundo, é que ele faz a pessoa ficar rica, como a Georgia falou. Então, o marketing foi feito nessas 2 linhas. Né? Eu tenho facilidade de olhar essa coisa do marketing porque eu já trabalhei com isso. Eu sei o que é que o marketing pode fazer com a cabeça das pessoas. Né? Então, essa manipulação que foi feita com a cabeça dos incautos, que infelizmente representam grande parte dos que se interessam por isso, né? São
são descuidados, não separam o joio do trigo. Então, as pessoas caem nessa promessa. Então, são promessas muito bem vendidas, com marketing muito bem feito. E aí, quando se cria a onda, meus caros, muita gente entra na onda e pega a carona. E aí vai. Então, são grandes e são pequenos, são médios, que começam a aproveitar toda essa onda. Assim, quando, na verdade, você só se torna bom, seja num, seja no outro, se você tem maturidade. Isso leva tempo. Não precisa você ser velho, mas você precisa ser maduro naquilo que você faz. Você pode ter começado muito cedo e pode ter estudado tanto e praticado tanto que você, muito cedo na vida, se torna maduro naquilo que você precisa. No mentoring, isso é muito claro, né? Você tem mentores muito jovens que são muito bons. E são maduros naquilo que sabem, naquilo que praticam. Na área de TI mesmo, isso é muito claro. Né? Então, assim, é isso. Então, a falta de regulamentação e o marketing nocivo, digamos assim, não é? Isso foi que levou a essa onda. Ninguém controla. Vocês sabem que existe até... eu não tenho uma confirmação oficial disso, mas existe até projetos de criminalização do coaching no Brasil. Né? Existem coisas tramitando por aí que criminalizam o coaching. Imagina uma coisa dessa, né? Se o Brasil vai cair num ridículo desse de aprovar uma coisa dessa no Congresso Nacional. Então, né? Quero crer que isso não é verdade, mas já ouvi de fontes bem sérias. Então, mentoring. Mentoring é que não tem muito menos. Existem algumas associações. A associação mais forte no mundo é a ICF, como a Georgia falou. Existem algumas outras. No mentoring existem pouquíssimas. Você tem e são muito ainda principiantes. Eu acho, para mim, a mais forte é a IMCC, que é o Conselho Europeu de Coaching e Mentoring. Ele usa junto as duas coisas, tá? E nos Estados Unidos, a Associação Internacional de Mentoring, que é uma coisa ainda muito pequena diante da força que um ICF tem no coaching. Então, assim, não há nada. Há um código de ética no mentoring que está sendo cada vez mais assim, ganhando adeptos, mas ainda é uma coisa que não tem a força que existe no coaching. Resultado, como é que você vai fazer para separar o joio do trigo? É pela depuração que o mercado faz, e o mercado vai sofrer até depurar. O mercado vai sofrer. Quantas vezes eu já entrei na empresa para as pessoas dizerem assim, bom, a gente quer fazer uma nova tentativa em relação ao mentoring. Eu disse, por que nova tentativa? Porque a primeira não deu certo, por isso e tal. Inclusive, a gente precisa arrumar um discurso para convencer a alta gestão a fazer isso de novo, porque eles não querem fazer. O RH fica maluco, né? Por quê? Porque foi fazer com quem não sabia. Então, assim, tem de separar o joio do trigo. O que eu acho, viu, Jorge, é que a força do marketing nocivo é muito mais forte do que a capacidade de marketing de quem faz correto. Então, é totalmente desigual essa força, sabe? E aí... mesmo porque a mídia, ela acaba trazendo mais coisas que não são tão positivas. Por isso que nós temos aí um papel especial. O que a gente pode fazer diante desse cenário? E trabalhar com ações que vão demonstrando para o mercado o que escolher conforme qual objetivo. Isso significa quando os senhores receberem contato de clientes procurando o trabalho de vocês realmente ensinarem eles o que é cada coisa, até porque isso é importante, nas propostas de vocês terem o que é e o que não é o processo que vocês fazem, porque assim fica mais fácil, e na própria parte contratual mesmo. Eu acho que tudo isso vai ajudando bastante, vai demonstrando muita seriedade, vai colaborando muito para ir limpando esse mercado, porque nem todo mundo sabe. Assim como não é tão fácil achar quais são as formações que seguem um código de ética, né? Exatamente, Georgina. Se me permite uma colaboração nesse ponto que você trouxe, a questão do cliente, né?
Paulo colocou muito bem a questão do marketing nocivo e a falta de regulamentação. Aí é de quem está do outro lado vamos dizer, do processo, né? Enquanto isso, o cliente precisa, tem demanda, porém, por ele não ter informação suficiente, ele cai na mão de aspas, de qualquer um, aspas não, de qualquer um, infelizmente, né? E aí é o cuidado, né? Então, acho que o mais prejudicado nesse processo todo é a pessoa que está precisando, de fato, da ajuda, seja lá do mentor ou do coach. Então, a gente tem esse papel que a Jandina está trazendo, de esclarecer, de sensibilizar, de conscientizar, porém, quando ele chega numa pessoa que não faz o papel adequado do coach, do mentor, ele fica prejudicado. E aí, a partir do momento que ele está prejudicado, que começa o problema daquele velho ditado telefone sem fio, porque ele não passou pelo processo de verdade, ele não passou pelo mentor autêntico, pelo coach ético. E aí que cai o problema das nossas atuações e achar que somos qualquer um. Né? Então, é um processo aí de muito trabalho de conscientização com essas pessoas que precisam do nosso trabalho. É isso aí, Nazaré. E cada um de nós podemos ter algumas ações já desenhadas para que vá favorecendo esse trabalho, né? Com cada um que nos procura e através das nossas redes sociais. O que mais que temos aqui de interesse, de perguntas, de curiosidade? Aproveitem. Só lembrando uma palavra que me vem à cabeça, sempre que eu penso no mercado em relação ao coaching mentor, o mercado é desprotegido. Eu penso essa palavra. O mercado é desprotegido. Mas é curioso, porque o Comitê de Ética da ICF Brasil, existe um canal aberto, que a partir do momento que é contratado um coaching, principalmente se é membro da ICF, se o processo não sai da forma que o cliente gostaria, se tem alguma coisa errada, ele pode acionar o Comitê de Ética. E pouca gente sabe disso. E daí o Comitê de Ética tem a sua atuação, porque é uma denúncia. E o coach pode até perder a credencial dele, se verificar que houve realmente algum erro. Pois é, mas acontece que a força do marketing da ICF é muito pequena diante da força do marketing dos outros. Sem dúvida. Outro lado. Então, sem dúvida. Para sair uma matéria séria citando a ICF, ó, é duro. Porque fica muito em cima do que vende, não do que informa, né? E aí, estamos aqui à disposição de vocês. Mais alguma coisa, mais alguma dúvida, um comentário, uma opinião? Eu acho que... Oi, Silvânia. Vou fazer um comentário aqui, né? Eu não tenho formação de coaching, nem mentoring, sou profissional da área de recursos humanos, né? Então, quando vocês trazem um comentário de como que as empresas, quando vão contratar, né, um profissional para fazer, uma empresa para fazer um trabalho de coaching com seus gestores, ou com seus profissionais de nível técnico que estão seguindo para um processo de liderança e que precisam de algum processo de mentoria, ou até de formação dos líderes internos para serem mentores, né, dentro das empresas, realmente ficam assim, tá, e agora? Quem eu vou contratar, né? Quem eu vou poder confiar que vai chegar aqui na empresa e vai fazer um trabalho sério, que vai entregar o que eu preciso e que não vai, como o Paulo disse, né, queimar o processo, porque depois o recurso humano recomeçar realmente é frustrante para a própria equipe de RH, depois para a liderança, que de novo a gente vai fazer esse processo, já não deu certo, será que vai funcionar? E já está todo mundo desconfiado, né? Então, essa palavra que o Paulo usou, né, que o mercado, e aí falando das empresas, ficam mesmo perdidos, entre aspas, não sei se é a melhor palavra, mas é tanta oferta, né? E aí eu estou do lado de cá ouvindo o lado de vocês, né? E entendendo que é tanta oferta. Claro que tem algumas ofertas que a gente já bate o olho e fala, cara, isso não é sério, pronto. Né? A gente consegue ter uma análise crítica, assim, e perceber que não é a linguagem adequada, né? Que os resultados não são resultados, são números e dados que é fácil de fazer um contraponto, né? Mas, por outro lado, fica sempre essa referência, né? E saber que vocês têm
esse código de ética, que tem uma organização por trás, que pode até confirmar, né, as formações, fazer esse cheque da certificação, né? Então, isso para mim já valeu hoje, como aprendizado de RH, entendeu? Tipo assim, se eu tiver que contratar ou estar junto, né, em uma empresa, que a gente precisa fazer uma contratação dos profissionais, de ter essa visão crítica. Eu acho que falta até isso também para os RHs, sabe? Assim, como fazer esse filtro? Baseado em quê? Né? Quais certificações, qual tipo de formação, enfim. Para não ficar só naquele filtro do, eu ouvi a fala dele, gostei, vou contratar. Não pode ser só assim, entendeu? Então, só queria deixar essa visão do lado de cá, de quando o RH tem que fazer essa escolha, que não é essa contratação, que não é uma escolha simples. Hoje em dia, o critério maior do RH para contratar, pelo menos no meu caso, é ativar a rede. Ativa a rede. Quero contratar alguém de Mentoring, sai ligando para tudo que é RH que a pessoa conhece para ter a referência do que... Aí vai separando, né? Porque... do coach, eu coloco para vocês o seguinte. Número 1, entrar no site da ICF Brasil ou da ICF Global, depois eu coloco aí para vocês, eu ponho para vocês. Lá tem todos os coaches que são membros, que têm as acreditações da sua região, ou enfim, né? Fica mais fácil se for um processo presencial e você quer alguém da região, ou se isso não é um problema, daí você tem uma infinidade. Tem níveis de experiência, quanto o executivo, quanto é a posição executiva, quanto mais alto é o executivo, o coach tem que ter mais experiência para estar atendendo esse executivo, e lá tem como provar. Então, você vai conseguir fazer um filtro e vai vir N nomes para você conversar, e você vai perceber que o discurso de todos é bastante consistente, porque seja qual for a escola que ele se formou, ela é acreditada por lá, então isso é sério. Outra coisa é pedir o certificado. Não é confiar que a pessoa é formada, não. Quero ver, quero cópia. Então, por exemplo, eu tenho a minha própria empresa, mas eu presto serviço para outras empresas. Por exemplo, eu presto serviço no ProICI, eu presto serviço para o IBMEC, e eles já pedem, não existe essa conversa. Eu já quero todos os seus certificados e eu quero ver, por exemplo, a gente tem uma credencial, que no meu caso é PCC, que mostra o meu nível de maturidade na entrega. Eles querem ver renovado, porque a gente é obrigado a renovar a cada 3 anos, comprovando X horas de aprimoramento nesse período. Então, você tem o certificado, não pode ter medo, tem que pedir sim. Se a pessoa falar, não tenho, já corta, porque daí o negócio não está sério. Tanto que no meu LinkedIn, eu já coloco tudo, porque daí já fica tudo fácil. Outra coisa, me dá referência de alguns clientes. Você já viu alguém dar referência de cliente que vai falar mal? Não vai dar referência de cliente que vai falar mal. O processo de coaching é um processo extremamente confidencial. Não é para sair... O cliente do processo de coaching não é cliente de marketing. Não é seu objeto de marketing. Não é para sair falando quem você atendeu. Então, quando acaba o nosso processo, geralmente, se o cliente quiser, ele faz um depoimento. E aí, ele decide ir no LinkedIn e ver os depoimentos que estão lá. Então, por exemplo, quando o meu cliente me procura, eu falo, você quer recomendação? Olha lá no LinkedIn. Quem quis dar a recomendação está lá. Você vai ver quem foi, você vai ver onde trabalha, você vai ver o cargo. Então, é um processo de investigação, sim. Se você entra em contato com o coach, ele não sabe nem o que é o código de ética, não sabe falar com você, você tem o código de ética no site. Está aberto, você pode ler, você pode perguntar. E aí o RH tem muita bagagem para fazer isso, porque vocês fazem isso quando vocês querem contratar algum executivo. E os coaches que estão aqui ouvindo, e os mentores que estão aqui, tudo isso serve para se preparar para isso. A gente vai para a vitrine o tempo todo. Eu brinco que eu passo por entrevista o tempo inteiro. E quais são as perguntas? Não é para ficar perguntando da minha vida. É para perguntar da minha experiência, para perguntar dos casos, quem eu atendi, que cargo foi, como foi, que situação, para ver se realmente vai casar com aquele executivo. Porque é o executivo que vai escolher. O RH só vai passar para o executivo 2 ou 3 coaches finais para ele escolher qual ele gostou, porque daí sim vai de afinidade, aí sim vai o quanto eu gostei do estilo desse coach, porque o RH já validou.
daí ele vai... É assim que eu enxergo. Bem. Acho que escrever alguma coisa aqui. Sobre a solicitação de certificado, é isso aí. Eu queria trazer assim minha visão em relação a isso que vocês estão comentando. Sei que é importante que quem tem a formação possa, assim, estar habilitado, estar inscrito e fazer parte. Mas eu acho que a gente precisa entender também que nem todo mundo vai estar lá, não é? E de que maneira eu acho que esse é um caminho para a gente ter um referencial, vamos dizer assim, não é? Que seja seguro de onde você buscar profissionais, mas a gente precisa entender também que existe um universo de empresas menores, não é? E esse universo de empresas, sobretudo no Brasil, pequenas e médias, eles não vão ter a capacidade financeira, muitas vezes, de pagar um coach num padrão, não é? Que seria um padrão mais alto. E aí talvez tenha que recorrer a um profissional que o patamar, do ponto de vista de remuneração, seja menor. Eu acho que isso traduz muito assim a grande parte da realidade das empresas brasileiras, né? E aí, nesse sentido, eu acho que essa ação, Paulo, que você faz, de criar esse tipo de roda de conversa, de debate, para tratar essas questões, ajuda sobremaneira os profissionais a refletirem, porque eu acho que esse compromisso, essa idoneidade, ela tem que partir do profissional, não é? E hoje no Brasil é muito grande assim a quantidade de autônomos, a quantidade de pequenas empresas, de pessoas que estão empreendendo, certo ou errado, mas é o que está aí, é o que está, não é? Dentro de Instagram, enfim, acontecendo. Então, eu acho que criar esse tipo de conversa é muito importante para, como Silvânia falou, né? Eu estou do lado de dentro da empresa, eu já estive sentada, Silvânia, dentro da cadeira do RH. E assim, eu percebo também que muitas vezes, quando nós, profissionais que prestam serviço, chega dentro do RH, às vezes o RH não sabe. E se você, aí vem o que Paulo falou também, o marketing era muito forte. Muitas vezes você vai concorrer com outra pessoa que o argumento, que vende mais, que promete mais. E do mesmo jeito que uma pessoa leiga, vamos dizer assim, compra na internet, um RH também compra, não é? Então, eu acho que é muito importante a gente criar esse tipo de discussão que gere uma reflexão, pode ser até um trabalho de formiguinha, né? Mas é uma reflexão de cada profissional, de cada pessoa que se propõe a prestar serviço, porque o código está lá, não é? Inscrito ou não, eu acho que deve ser cumprido, deve ser seguido. Enfim, é o meu ponto de vista. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, Paulo, que está no comentário, mas talvez seja mais fácil o Matheus perguntar para nós. Está bastante longa aqui e eu não estou conseguindo ler com a eficácia que precisa para conseguir responder. Acho que seria legal se ele pudesse perguntar para nós. Ele está aí? Olá. Ô, Matheus. Oi, entrei aqui, tá? Bem-vindo. Eu estava meio na corrida com os filhos, então escrevi. Boa noite, pessoal. Eu acho muito interessante esse tema que coloquei ali na mensagem, que o meu caminho é diferente do de coaching e mentoring, mas ele é, em certa maneira, relacionado porque eu sou médico psiquiatra, trabalho eu tenho desenvolvido domínio assim, sobre a parte de relacionamentos, a parte de desenvolvimento, de capacidades, de se libertar, vamos dizer assim, das doenças. E o meu próprio desenvolvimento como profissional, que começa a buscar uma maior excelência, né, começa a emperrar em várias lacunas que eu não consigo solucionar. Eu fiz coach de carreira, já fiz algumas coisas, mas eu vejo que
como médico, olho ao meu redor e percebo que eu teria passos a dar ainda e não consigo achar quais, né? Então, eu não sei se esse escopo caberia no bate-papo, mas eu vi ali a oportunidade e quis perguntar para vocês o que esperar do mentor e do coaching para isso. Do mentoring, se eu entendi o que você... Se eu realmente entendi o que você está colocando, o que é que o mentoring pode fazer com você? Isso é o que eu quero saber. Ou o que é que o mentoring pode fazer a partir de você para o outro. Você quer o mentoring para você ser mentorado ou para você se tornar mentor, por exemplo? Na psiquiatria, esse é um processo contínuo entre meio que só uma coisa e a outra, né? Eu fiz longos processos de tratamento, né, analítico, coisas para poder também estar na posição de oferecer mais para os meus, né, pacientes. E na verdade, quando eu penso nisso, eu penso como os dois processos também, mas não que eu necessariamente use técnicas de mentoring, que eu poderia aprimorar como psiquiatra e não... E poderia até mesmo fazer network com mentoring, com tutores e pessoas que pudessem ajudar os meus pacientes em alguns outros problemas que não cabem à minha técnica, né? Mas eu acho que passaria até pela experiência pessoal, no sentido de entender o que me impede. Eu, pessoalmente, tenho um problema, né? Que é como fazer para que essas coisas que eu hoje domino encontrem o público final, que, a meu ver, é um público de excelência, um público que não é o que eu vejo ao meu redor sendo tratado pelos meus colegas psiquiatras nesse momento. Eu, por exemplo, acho muito restritivo o trabalho próprio do médico psiquiatra enquadrado naquele cenário sintoma, medicação, né? Remissão dos sintomas libera. Eu vejo as pessoas melhorarem muito por conta de estarem com autoconhecimento e capacidade de reagir, capacidade de tomar atitudes. Então, é muito comum eu usar da medicação e me assessorar de outros processos, né, que venham a favorecer a pessoa a se descobrir. Então, para associar... concluiu? Sim. Para associar algo à atividade que você já tem, eu acho que é um caminho fantástico para você, o coaching na área de saúde. Porque, inclusive, torna a relação médico-paciente muito mais, digamos, produtiva, em função dos resultados que você deseja. E existem cursos no Brasil na área de coaching em saúde e bem-estar, wellness coaching, wellness and health coaching. Wellness coaching. Certo. Entendeu? Eu acho que é uma coisa fantástica. Por outro lado, se você já tem 14 anos de experiência e entende que é uma maneira, digamos assim, mais humanizada de o psiquiatra atender o seu cliente, e se você faz isso e você pode compartilhar isso com outros colegas seus, você também pode ser mentor de psiquiatras, colegas ou pessoas mais novas, entendeu? Então, são as duas coisas. Você pode aprender coaching em saúde e bem-estar para ajudar a sua relação com os seus pacientes e fazê-los progredir até de uma forma mais ampla, mais rápida até. Não fica dependendo só da medicação, né? E você pode ser muito útil à sua comunidade de colegas, né? Mentorando essas pessoas. Então, é útil em todos os sentidos. Quer dizer, os dois são úteis. Os dois aspectos, então, o wellness coaching e o mentoring teriam um lugar para isso. Bacana. Realmente, são coisas que eu não conseguiria pensar. A sensação é de desorientação, sabe, Paulo? A gente sabe fazer bem um negócio ali, mas ele é muito repetitivo e limitado enquanto saúde, né? E simplesmente saúde. Então, eu particularmente. Obrigado pela tua dica, então. Obrigado, Paulo, eu queria aproveitar aqui, antes da gente encerrar, porque já são 9h15, eu não sei até que horas você costuma fechar, mas eu queria aproveitar que a Marisa está aqui. A Marisa
Mas você está aí ainda? Não sei se você ainda está, se você está me ouvindo, senão vai ficar gravado se eu ouvir depois. Mas a Marisa, para mim, foi um caso de uma mentora informal. Porque quando eu entrei na área de outplacement, ela tem mais de 30 anos de experiência nessa área. Então, foi ela praticamente que treinava todo consultor que entrava na consultoria. E foi para ela que eu recorri, que eu pedi orientação, que eu pedi ajuda, para que meus processos dessem mais certo. Então, por mais que eu já tivesse experiência em algumas coisas, a vida como ela é, na hora que você está praticando, fazendo trabalhos com processos de outplacement, é muito diferente. E aí eu recorri a Marisa, para a Marisa ter reuniões comigo e me ajudar a chegar onde eu precisava, e isso acelerou demais o meu conhecimento. Isso fez com que os meus clientes tivessem resultados superiores, porque a Marisa estava no meu suporte. Muita coisa que eu ainda estava vendo pela primeira vez em outplacement, ela já tinha vivido várias vezes. Então, isso foi um exemplo de mentoria informal que acabou me ajudando bastante a evoluir. E hoje eu tenho mentor de coaching e eu tenho supervisor de coaching, que eu também uso para esses processos para alavancar. Então, é muito bom passar pelos processos, mesmo que você tenha experiência em algum deles. Muito bom. Gê, boa noite. Desculpa, minha câmera não está funcionando. Eu estou aqui bem escondidinha, mas eu estou ouvindo. Obrigado por ter citado. Acho que ao longo da carreira a gente tem mentores e que nos ajudam muito, né? E hoje em dia inverteu o papel. Hoje em dia ela é minha mentora. Mas muito obrigada. Isso é o verdadeiro mentor em reverso. Esse é o verdadeiro mentor em reverso. Isso mesmo. A gente troca bastante. Obrigada. Eu acho que ter mentor é importante para o seu crescimento na vida. Na vida. E não é só um, não. Eu tenho mais de um mentor. Conforme o tema, eu tenho um mentor. Sim. Então, eu cheguei nessa formação de mentoria pelo Bob Hirsch. Foi ele que me indicou. E o Bob é um dos meus mentores mais antigos. Tudo bem, gente. Eu vou só deixar aqui no bate-papo, para quem quiser, ou se achar que alguém se interessa, o link para a próxima turma da formação em mentoring, que começa na próxima semana. Quero agradecer a vocês pelo tempo, pela paciência, pela participação, tá bom? E lembrar que nós temos um Roda de Mentoring todo mês, tá? E cada vez um tema muito, muito interessante. Tá bem? Da minha parte, eu agradeço, me despeço, espero encontrá-los no LinkedIn ou no Instagram. Eu estou lá como Georgia Vilas Boas e vai ser um grande prazer tê-los na minha rede, vocês citando a roda de conversa para eu saber e aceitar rapidamente. Georgia, muito obrigado, tá, por abrilhantar aqui toda essa conversa. Obrigada, Paulo. Energia. Obrigada, gente. Até mais. Obrigado a todos. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Obrigada. Tchau. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.